Oi, meus amores do YouTube! No vídeo de hoje eu vou falar sobre a Emma Watson. Todo mundo conhece essa atriz querida, né? Que participou ali de Harry Potter, mais conhecida como Hermione. Todo mundo ama ela, mas também eu me pergunto onde a diva se meteu, o que ela anda fazendo hoje em dia. Ela acabou de completar aí 35 aninhos, tá bom? Está na flor da idade e eu decidi fazer um vídeo dedicado a ela. Mas antes de continuar o vídeo, eu vou me apresentar primeiro, tá bom? Se você caiu de paraquedas aqui no canal, meu amor, pode me chamar de Vi, tá bom? Nesse canal eu falo sobre os babados do mundo pop e também faço reações. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal. É de graça, não custa nada e o seu dedo não vai cair. Curte o vídeo, tá, gente? Deixa o like aqui embaixo, porque ajuda muito. E assim o YouTube vai entregar para mais pessoas. Agora sim a gente pode começar a falar da nossa diva Emma Watson. A Emma, ela começou muito novinha no mundo do cinema. Ela foi escalada ali aos seus 11 anos para viver a icônica Hermione Granger na saga Harry Potter. É uma das maiores obras aí, né, da história do cinema e também da literatura, né? Harry Potter vendeu milhões e milhões de cópias. Infelizmente, temos aí por trás dessa obra uma autora muito problemática, mas não tem como negar o impacto que Harry Potter tem na cultura pop. Eu confesso, tá, que eu amo a Emma, eu amava a Hermione, eu amava o trio de ouro, né, como eles são chamados, o Harry Potter, o Rony Weasley e a Hermione Granger. Pra mim, eles sempre foram muito cantes, sempre entregaram muito, e foi um sabor acompanhar essa jornada aí da Emma Watson, do Daniel Radcliffe e do Rupert Grint, que deram vida ao trio de ouro. Mas depois que acabou aí o Harry Potter, né, a Emma, ela fez filmes, mas não são filmes muito conhecidos. Ela tentou se desvencilhar dessa imagem de Hermione Granger e tentou papéis mais maduros aí na sua carreira. Inclusive tem um filme que eu amo dela, que é lá do ano de 2012, que se chama As Vantagens de Ser Invisível. Tem o Logan Lerman também, né, que deu vida aí nos cinemas ao Percy Jackson, acho que todo mundo deve conhecer esse ator também. E também tem o Ezra Miller, né, que faz aí o Flash. Esse filme é muito bom, eu amo esse filme, eu já revi ele algumas vezes. Lá em 2013 ela fez Bling Ring, ela também já fez Noé em 2014. Então só por esses filmes dá pra ver que ela foi pra lados bem opostos e não ficou mais ali em filmes que eram lançados pro público mais jovem, né, o público teen, que no caso acompanhava Harry Potter. Mas em 2017 ela teve ali o segundo maior papel da carreira dela, sim, segundo, porque a Hermione sempre vai ser a personagem mais icônica da Emma. Ela pode fazer o que ela quiser, porque esse papel nunca vai ser superado. A Hermione é um marco cultural, mas o segundo papel dela aí tão importante, né, tão icônico quanto, foi em A Bela e a Fera, que foi um sucesso de bilheteria e arrecadou 1,2 bilhões de dólares pra Disney na época. O filme da Bela e a Fera é muito bonito, muito envolvente, é algo assim que mexe com o real e a fantasia, e tava começando esse hype de live actions, né? Hoje em dia saiu do controle, a Disney vem fazendo um live action atrás do outro, com muitas decisões erradas, mas não tem como negar que A Bela e a Fera foi muito bom e muita gente ama esse filme de paixão. E aí, o último filme de fato que a Emma participou foi lá em 2019, intitulado de Adoráveis Mulheres. Nesse filme, a Emma interpreta a Meg, que é a irmã mais velha ali das 4 protagonistas, e aí ela consolidou o seu lugar no cinema dramático, né? A Emma tá bastante entregue ao papel, ela tá muito diferente dos outros papéis que ela já interpretou, e eu amo também esse filme, gente, esse eu recomendo, eu já vi também, é muito bom. A diva também apareceu no documentário que a HBO fez de volta a Hogwarts pra comemorar ali os 20 anos da saga de Harry Potter. Então tinha ela, tinha o Daniel Radcliffe, tinha o Rupert Grint e vários outros atores que participaram da obra. Durante a carreira da Emma, ela recusou muitos papéis, gente, muitos papéis mesmo, porque ela não tava ali na vibe, ela tava mais estudando, né? Inclusive a gatinha, ela é formada, tá? Ela é formada em literatura inglesa pela Universidade de Brown, nos Estados Unidos. Ela é fluente em francês, a bicha é poliglota e também já desfilou aí para marcas como Lancôme e Blueberry. Ou seja, ela já tem uma carreira ali, um pezinho na atuação, um pezinho na moda, um pezinho nos estudos. A mulher, gente, ela tá pro que der e vier. Mas além desses trabalhos que a Emma teve aí na sua carreira, no cinema, na moda e nos estudos, ela também já se envolveu bastante com ativismo global. A Emma, ela é embaixadora da boa vontade da ONU
mulheres desde 2014. Ela ganhou destaque mundial também com o discurso da campanha He for She, que defende a igualdade de gênero. Também já foi incluída em várias listas das pessoas mais influentes do mundo, como a da revista Time. A Emma, ela sempre foi muito reservada, né, muito reclusa, e eu acredito que ela nunca se meteu em polêmica. A única vez que gerou algum tipo de discurso contra a Emma, alguma polêmica entre aspas, foi quando ela usou roupas sensuais ali para um editorial e as pessoas criticaram ela porque falaram, né, que como você é feminista e você tá usando roupas curtas. E aí parte do público alegou incoerência da parte dela, né, porque se ela se diz feminista, como que ela ousa colocar o corpo dela à mostra, né, para que outras pessoas vejam. E aí a diva respondeu na lata, na época, que o feminismo é sobre a escolha das mulheres, é onde elas querem estar. É sobre a liberdade de escolha de cada uma. Outra polêmica também que a Emma já se envolveu foi com a autora dos livros, a J.K. Rowling. Pra quem conhece ela, sabe muito bem que ela é uma feminista radical, que ela tem vários discursos anti-trans. Ela odeia misturar, né, o feminismo com pessoas trans, ela acha isso um crime. As pessoas feministas, né, as mulheres feministas, defenderem pessoas trans. Basicamente, o Twitter dela gira em torno disso e todos os dias ela faz algum tipo de ataque contra a comunidade trans. Mas lá em junho de 2020, ela publicou um comentário e um ensaio em seu blog expressando as preocupações sobre questões de identidade de gênero e sexo biológico. Essas declarações dela foram amplamente criticadas pelas organizações LGBTQIA+, e por vários membros aí da saga Harry Potter. Os 3 atores principais se manifestaram contra a J.K. Rowling na época, né? O Rupert, o Daniel e a Emma. Na época, a Emma fez um tweet falando: pessoas trans são quem dizem ser e merecem viver suas vidas sem serem constantemente questionadas ou afirmarem que elas não são quem dizem ser. Ela também incentivou na época doações para organizações que apoiavam o movimento trans, como Mermaids e Mama Cash. No ano passado, lá em 2024, a J.K. Rowling deixou bem claro que ela não perdoaria nem a Emma Watson nem o Daniel Radcliffe por apoiarem pessoas trans, né? Porque para ela é um crime eles apoiarem pessoas trans, e ela se sentiu traída pelos colegas de elenco. E segundo ela, eles apoiavam ali um movimento que vai contra o direito das mulheres. E mais recentemente acabou de acontecer lá no Reino Unido uma decisão da Suprema Corte que decide, né, que a definição legal de mulher é baseada no sexo biológico e com isso retirando a proteção a pessoas trans. A desculpa que eles usaram para aprovar isso foi que já existem leis que são voltadas para a comunidade LGBTQIA+, e isso inclui também pessoas trans. O tribunal decidiu a favor do grupo ativista For Women Scotland, que abriu um processo contra o governo escocês, argumentando que as proteções baseadas no sexo deveriam se aplicar apenas a mulheres biológicas. E a J.K. Rowling postou uma foto no Twitter comemorando esse acontecimento lá no Reino Unido. E ela publicou a legenda falando que ela ama quando um plano dá certo, porque pra quem não sabe, a J.K. Rowling foi uma financiadora desse projeto. Acho que todo mundo sabe, né, que ela é uma pessoa extremamente transfóbica, ela odeia pessoas trans e faz de tudo pra diminuir o movimento. Infelizmente, ela usa do dinheiro ali que ela arrecada, né? Porque ela detém o direito da obra de Harry Potter, então tudo relacionado a Harry Potter cai na conta dela. E com isso, ela usa o seu dinheiro ali pra financiar projetos como esse que foi aprovado agora pela Suprema Corte. Eu fico um pouco triste porque eu admirei muito a J.K. Rowling, que foi uma mulher que foi sabotada no início da carreira. Ela tentou se publicar, mas as editoras não queriam autoras mulheres e sempre preferiam publicar autores homens. Então ela teve bastante dificuldade de entrar no mundo literário. Também teve problemas aí com o ex-marido, né? Questão de agressão, entre outras dificuldades durante a sua carreira. Ela conseguiu superar tudo, que bom pra ela, mas infelizmente agora ela usa todo o dinheiro que ela tem pra invisibilizar pessoas trans, né? Então é muito triste o caminho que ela vem tomando, né? Que bom que os atores principais, né? O elenco de ouro ficou contra essa mulher, porque o que ela faz realmente é algo monstruoso. E eu gosto muito de Harry Potter, eu tenho um carinho muito grande, é uma obra que está no meu coração, mas hoje em dia eu já não consigo mais separar o autor da obra. Até porque qualquer coisa que eu comprar dela vai estar financiando
financiando algum tipo de projeto que atinja a minha comunidade. Muitas pessoas vão seguir comprando, consumindo, porque no final das contas ninguém se importa, gente, ninguém se importa, até porque é só 1% da população, então ninguém vai dar a mínima importância pra isso. Até porque eles já têm os direitos resguardados, estão vivendo as suas vidas normalmente, enquanto outras nem tanto. Mas continuando falando na nossa rainha Emma Watson, ela tá mais tranquila, ela não tem feito realmente outros trabalhos aí pro cinema. Ela tá focada em projetos sociais e empresariais. Ela fundou recentemente uma empresa de vinhos sustentáveis chamada Renais, e ela também participa de conselhos que promovem a sustentabilidade e a moda ética. Eu acredito que ela deu uma parada porque ela começou muito nova no mundo da fama, aos 11 anos de idade. Ela entrou de cara num projeto que deu muito certo, que tem milhões de fãs, teve uma bilheteria gigantesca ao redor do mundo e trouxe uma visibilidade muito grande para eles, ainda muito novos. Então isso causa uma pressão muito grande, né, nas crianças, para quem cresce aí nesse mundo da fama. É algo muito puxado, porque é uma cobrança muito maior para quem é famoso. Ela tem que andar na linha o tempo todo para não se envolver em polêmicas. Então eu meio que entendo ela ter se afastado um pouco do mundo da fama. Mas eu sinto falta dela, tá, gente? Eu acho a Emma uma atriz ótima. Eu queria ver mais coisas com ela. Eu espero que essa fase mais tranquila dela passe um pouco e ela retorne, né? Porque eu confesso que eu amo muito a Emma. Ela é muito maravilhosa. Fiquei muito feliz quando ela se manifestou contra a J.K. Rowling. E pra mim isso diz muito sobre o caráter dela. Amo demais a Emma, ó. Rainha demais. Trouxe esse vídeo aqui rápido mesmo pra gente falar um pouco sobre ela, né? Já que ela acabou de completar 35 anos. Estou muito feliz pela diva. Desejo tudo de bom, muitas felicidades, porque ela merece. Esse é o vídeo de hoje, tá, galera? Um vídeo rapidinho pra gente falar sobre nossa eterna Hermione Granger. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui, tá bom? Pra entregar pra mais pessoas. E também se inscreve no canal, gente. É muito importante você se inscrever, porque eu trago conteúdo toda semana, tá bom? Beijinho, ó. Até o próximo vídeo. Tchau!